O jurista Modesto Carvalhosa, pelas redes sociais, apoiou a iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros e da Associação dos Juízes Federais de questionar a constitucionalidade do juiz de garantia. Modesto Carvalhosa disse: a Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação dos Juízes Federais acabam de ajuizar ação direta perante o STF para obter a declaração de inconstitucionalidade da famigerada regra do juiz de garantia, um verdadeiro jabuti que, para a felicidade geral da cleptocracia, foi sorrateiramente inserido no pacote anticrime. Outra boa notícia: mais de 100 juízes federais e estaduais assinaram veemente manifesto protestando contra esse monstrengo que tem por única finalidade evitar que os criminosos, em especial os corruptos, sequer cheguem a ser condenados. A cidadania aplaude e apoia as iniciativas dos membros do Poder Judiciário, visando a impedir que mais essa perversidade venha a abater-se sobre a nação. Anteriormente, o jurista havia explicado: como o próprio nome indica, o tal juiz de garantia é o principal instrumento da completa impunidade dos criminosos em nosso país. O verdadeiro e inescondível propósito é garantir a impunidade por força das dezenas de recursos a serem interpostos na fase instrutória da ação penal, de modo que, passados uns 10 anos ou mais, o processo esteja pronto para julgamento por um segundo juiz na mesma instância. Basta verificar o que acontece hoje no caso dos crimes dolosos contra a vida. Os réus, confessos ou não, soltos e belos, apresentam e reapresentam infindáveis recursos contra a sentença inicial de pronúncia e, quando se instala o tribunal do júri, eis que seus delitos já estão na iminência de prescrever. Esse monstrengo do juízo de garantia da impunidade foi criado por uma ilustre deputada do PP, aliás, grande parceiro do PT no Petrolão, jogando por terra a norma constitucional que atribui ao Poder Judiciário exclusividade na propositura de emendas constitucionais e leis que alterem a competência dos juízes, conforme preceitua o artigo 96, inciso 2 da Constituição. Apesar disso, há ministros do STF que aplaudem a usurpação de sua própria competência legislativa, festejando um texto que é absolutamente inconstitucional, por alterar, mediante simples lei ordinária, e ordinária no duplo sentido, o princípio da unicidade do juízo, consagrado pelo artigo 109 da Constituição Federal. Assim, já no primeiro grau haverá 2 instâncias, 5 no total, e os corruptos e demais criminosos nunca serão sequer condenados e muito menos presos. O juiz de garantia representa o triunfo da impunidade que infesta o Brasil. Ouça o texto do Manifesto de Juízes contra a figura do juiz de garantia. Abaixo-assinado contra o juiz de garantias. Os desembargadores e juízes federais abaixo-assinados, integrantes da Justiça Federal, vêm manifestar sua discordância e apontar a inconstitucionalidade do chamado juiz de garantias, introduzido pela Lei nº 13.964 de 2019. Primeiramente, ressalta-se que a disposição prevista no artigo 3º-B do Código de Processo Penal, criada pela Lei nº 13.964 de 2019, não respeitou norma constitucional sobre iniciativa de projeto de lei pelo Judiciário, sendo evidente o vício constitucional quanto à iniciativa do devido processo legislativo. Em que pese se alegar que se trata de questões processuais, a norma invade esfera de competência e gestão administrativa do Poder Judiciário, artigo 96, inciso 1, alíneas D e 2, B e D da Constituição Federal, ferindo o princípio da independência harmônica entre os poderes, cláusula pétrea. A adoção do juiz de garantias, tal como regulado pela Lei nº 13.964, viola também o princípio constitucional do juiz natural, prerrogativa da jurisdição imparcial, na medida em que dispõe que 2 juízes ou mais ficarão responsáveis por um mesmo processo em fases distintas. A situação é agravada pelo fato de que o denominado juiz de garantia ficará responsável não só pela prática de atos na fase investigatória, como também irá analisar, em determinados casos, o mérito das imputações contra o acusado, invadindo a esfera do juiz responsável constitucionalmente pelo processual.
Como exemplo, está a previsão de que o juiz de garantias poderá absolver sumariamente o acusado ou receber a denúncia, bem como decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada. Além disso, a criação do juiz de garantias viola o artigo 169 da Constituição Federal, porque foi criado sem que tivesse havido prévia dotação orçamentária, o que não é possível quando há aumento de gastos, como no caso em questão, que pressupõe a existência de pelo menos 2 magistrados atuando em cada processo, o que exigiria a ampliação dos quadros de juízes, gerando um gasto anual de, no mínimo, 2.574 bilhões de reais. Mesmo na hipótese de ocorrer sistema de rodízio de magistrados, que além de demonstrar a precariedade da situação, pressupõe o deslocamento de magistrados, com o consequente pagamento dos custos para permitir o exercício da jurisdição fora da residência da comarca, além de que, por via oblíqua, vem a ferir a prerrogativa constitucional da inamovibilidade, em situações de atuação compulsória em subseções e seções judiciárias distintas. Quanto ao tema, o próprio atual presidente do STF, ministro Dias Toffoli, decidiu pela impossibilidade de realização de audiências de custódia por meio de videoconferência, suspendendo a resolução do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que permitia a prática. O juiz das garantias fere o princípio constitucional da eficiência, artigo 37 da Constituição Federal. Citamos o caso das varas criminais especializadas, com inquéritos de 50 a 60 volumes. Adotar sistema de rodízio não só é contraproducente, como humanamente inviável. A uma, se terá um conhecimento por demais superficial da situação dos autos. A duas, o rodízio chamará a atuar no feito magistrados que muitas vezes estão há muitos anos atuando em outra seara, juizados especiais, execução fiscal, várias cíveis, etc. Se a ideia que permeia a especialização de varas é de atuar com exclusividade em determinado ramo para, com a expertise gerada com a prática, melhorar a prestação jurisdicional em qualidade e quantidade, a adoção do rodízio irá na contramão de um judiciário comprometido com uma escorreita prestação jurisdicional. Ademais, esta criação não estabelece garantia alguma, apenas exige a participação de mais um juiz para atuar no processo criminal, na fase de investigação, gerando, na prática, imenso tumulto processual. Macula o direito de defesa, já que o investigado terá que se reportar em cada fase a um juiz distinto, repetir toda a narrativa, o que vai de encontro à razoável duração do processo, direito fundamental previsto no artigo 5º, 78 da Constituição Federal. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O juiz de garantias deprecia a figura do magistrado, pois já se parte da premissa genérica e indiscriminada de que o juiz natural seja presumidamente suspeito e não tenha condições de julgar um processo com imparcialidade, quando é o inverso. O juiz natural é quem mais conhece o caso concreto para fins de fazer o melhor julgamento, pois atua desde o início no processo, tem acesso às partes e aos elementos de prova e tem mais condições de julgar de forma justa o litígio. Tanto é que o artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, prevê o princípio da identidade física do juiz, direito não só da acusação, mas principalmente da defesa. Reforçamos que os atos dos juízes criminais já estão sujeitos a inúmeros recursos e medidas, sendo odierno que praticamente todas suas decisões estejam sujeitas à revisão de 3 instâncias, tribunais, STJ e STF. As hipóteses que importam impedimento ou suspeição do magistrado, por fragilização da imparcialidade que norteia a atividade jurisdicional, encontram-se taxativamente previstas no Código de Processo Penal, sem qualquer menção à participação do magistrado na fase pré-processual ou na análise de medida cautelar anteriormente ao julgamento final. A implementação do juiz das garantias, de forma assodada e sem ponderar as consequências ao sistema de justiça penal do país, irá favorecer a prescrição penal, justamente quando, historicamente no Brasil, agentes criminosos de grande poder econômico e político começaram a ser condenados e presos.
Reforçamos a vinda da OCDE no Brasil e a preocupação da comunidade internacional com alterações e inovações legislativas recentemente ocorridas no Brasil, para que não ocorra retrocesso quanto à impunidade e ao combate da corrupção no país em especial. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.